Olá, turma do nono ano, boa tarde. Tudo bem com vocês? Ótimo. Então, nós vamos fazer a correção da atividade do livro da página 261. Então, na página 261, tem assim: a temperatura normal de um corpo humano em média de 36 graus Celsius. Expressa essa mesma temperatura nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Vejamos. A gente vai pegar essa temperatura normal do corpo humano e vamos transformar essa temperatura na temperatura Kelvin e na temperatura Fahrenheit. Então vamos lá. Vamos ver essa transformação da temperatura em Kelvin. A gente sabe, né, que tem uma formulazinha que nos ajuda muito para fazer as transformações das temperatura, né? Então vamos lá. Kelvin é igual a Celsius mais 273. Então, estamos procurando a temperatura em quem? Kelvin, né? Então vamos lá. Kelvin é igual a Celsius é 36, né? Mais 273. Então, Kelvin é igual a 36 mais 273 vai dar 309. Então, 36 graus em Kelvin é 309 Kelvin. Simplesinho, né, gente? Agora, vamos transformar 36 graus Celsius em Fahrenheit, né? Separar aqui um pouquinho. 36 graus Celsius em Fahrenheit. Vejam bem. A gente sabe também, né, que facilita muito nossa vida quando a gente utiliza essa formulazinha aqui, né, gente? Pronto. Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Bom, agora é só a gente substituir e fazer a transformação. Celsius é o que eu tenho aqui, que eu quero transformar em quem? Em Fahrenheit. Então, vamos lá. Celsius é 36. Então, 36 sobre 5 é igual a F menos 32. Eu vou repetir aqui, tá? F menos 32 sobre 9. Temos aqui uma proporção, a gente só vai fazer um xzinho para encontrar o valor de F, que é Fahrenheit. Então, vamos lá. 5 vezes F, 5F, peraí, gente, viu? 5F, 5F, menos 5 vezes 32 vai dar 160, que é igual a 36 vezes 9, 36 vezes 9, 9 vezes 54, vai dar 324. Então, nós estamos procurando quem? Fahrenheit. Então, 5F é igual a 324, tá menos, vai ficar para cá, positivo, 160. Então, 5F é igual a 324 mais 160 vai dar 484. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que F é igual a 484 dividido por 5. Então, a gente dividindo isso aqui, 484 dividido por 5, eu sei que vocês já dividiram aí, né? Já fizeram a continha. Então, dá 96,8. Então, a resposta é o quê? 96,8 o quê? Fahrenheit. Tá aí a transformação. Nós transformamos a temperatura normal do corpo humano, 36 graus Celsius, transformamos em Fahrenheit, dá 309, transformamos em Kelvin, que dá 309 Kelvin, e transformamos essa mesma temperatura em Fahrenheit, que vai dar 96,8 Fahrenheit, tá, gente? 96,8 Fahrenheit. Vamos para o segundo, turma. Um médico inglês mede a temperatura de um paciente com suspeita de infecção e obtém em seu termômetro a temperatura de 102,2 Fahrenheit, né? Então, ele obteve, né, quando ele mediu, 102,2 Fahrenheit. Ele tem motivo para se preocupar com o paciente e justifica. Então, para saber se ele vai ter motivo, nós temos que transformar essa temperatura, que é normal do corpo humano, que é em Celsius, né? Então, nós temos que transformar essa temperatura aqui em graus Celsius, para a gente saber se esse paciente está com febre ou não. Então, utilizando essa mesma formulazinha aqui, né, de C sobre 5, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Então, vamos lá. Nós vamos procurar a temperatura em graus Celsius. Não é isso que nós temos que fazer aqui?
procurar a nossa temperatura em graus Celsius. Então, vamos lá. Estou procurando a temperatura em graus Celsius. Fahrenheit já me deu aqui a temperatura, né? Que é 102,2 menos 32 dividido por 9. Vamos fazer essa subtração aqui para facilitar a nossa conta. Vamos lá. Repetir quem está antes, né? 102,2 menos 32, gente, vai dar 70,2 sobre 9. Pronto. Agora aqui já dá pra gente prosseguir aqui. Então, vamos lá. Vou puxar pra cá, tá? Pra aproveitar esse espaço aqui. Então, vamos lá, ó. Só vou fazer um xizinho para procurar o grau em Celsius. A temperatura em Celsius, né? 9 vezes C. 9C. É igual a 70,2 vezes 5, gente, vai dar 351. Eu não tô fazendo a conta porque eu imagino que vocês já fizeram, tá, turminha? Então, vamos lá. Então, C é igual a 351. O 9 tá multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, C é igual a 351 dividido por 9 vai dar 39. Olha, gente, transformando 102,2 Fahrenheit em graus Celsius, então esse paciente está com a temperatura de 39. Então, para responder a pergunta é, esse médico tem motivo para se preocupar com o paciente? Sim, né, gente? Sim. Responder aqui, ó. Sim, por quê? Sim, porque, né? Pois essa temperatura, né? Temperatura, quem é essa temperatura? 39, né, gente? Essa temperatura, ela está acima, né, do normal. Está acima do normal. Ela tá de quanto? Ela tá de 39 graus Celsius. Nós sabemos que a temperatura normal do corpo humano é 36, né, gente? 36 graus. Então, esse médico tem sim a temperatura, tem sim motivo para estar preocupado, porque o paciente está com a temperatura acima do normal. Turminha, o terceiro diz assim: um bloco de cobre de 200 gramas sofre um aquecimento de 25 graus Celsius para 70 graus Celsius. Olha, sofreu um aquecimento de 25 para 70. Teve uma variação aí, ó, só para a gente estar lembrando, tá? Então, sabendo que o calor específico do cobre é igual a 0,093 caloria por grama Celsius, responda qual é a quantidade de calor recebida pelo bloco. Então tá querendo a quantidade de calor o quê, gente? A questão já nos forneceu o quê? A massa do corpo. A questão já nos forneceu o calor específico, tá? E a questão já nos forneceu quem? A variação de temperatura. Então, aqui agora, tirando essas informações aqui da questão, fica simples agora, gente, a nossa resolução. Então, vamos lá. A questão está querendo a quantidade de calor recebida. Está querendo o quê? Né? Então, qual é a massa do corpo? A massa está aqui, gente. Um bloco recebe de cobre, recebe 200 gramas. Então, um bloco de cobre de 200 gramas. Então, ó, a massa é de 200 gramas. Vezes quem? O calor específico. Mas o calor específico, já disse aqui, ó. Calor específico do cobre é igual a 0,093. E vezes a variação na temperatura. Vamos ver aqui quem é a variação na temperatura, ó. Ele tá, ó, de 25 graus Celsius foi para 70 graus Celsius. Então, a variação aí foi de quanto? De 25 para 70 é quanto? 45. Pronto. Agora já está, ó, armamos a equação, já substituímos os valores. Então, agora é só fazer conta, multiplicação, ó. Quantidade de calor, que é o que nós estamos procurando, é igual a 200 vezes 0,93. Vocês já fizeram aí, eu sei que vocês já fizeram
que vai dar 18,6 vezes 45. Então, a quantidade de calor é igual a 18,6 vezes 45, vai dar 837 calorias. Tá aí a resposta do terceiro. Simplesinho, gente. Foca na equação, tira as informações da questão e aí é só fazer continha, tá? Correção do número 4. Enumere 1 para convecção, enumere 2 para irradiação e enumere 3 para condução. Bom, de acordo com o livro de vocês aí, na letra A tem chapa do fogão. Oba! Gente, o processo de calor através da chapa do fogão, nós sabemos que ela é condução, né? Que é quando ocorre a transmissão de calor sem o deslocamento das moléculas, né? Então, as moléculas, elas não precisam se deslocar, né? Vai esquentando uma, passando para a outra, até ocorrer todo o processo de calor. Na letra B tem o ar-condicionado. O ar-condicionado, nós sabemos que ele é a convecção, né, gente? O ar-condicionado, o calor acontece pela convecção, que é o quê? Existe o deslocamento da matéria, né? Ou seja, existe o deslocamento da molécula, certo? Então, ela é convecção. Letra C, forno de micro-ondas. Forno de micro-ondas, o calor que ocorre, a temperatura que ocorre no calor do micro-ondas, a gente sabe que é a irradiação. Número 2, né, gente? Que nesse caso aí, não precisa de nenhum material para o calor se propagar. Então, a gente sabe que o forno de micro-ondas, o calor se dá por meio da irradiação. E a água na panela, gente. A água na panela, né, a gente já viu muitos exemplos, né? A gente sabe que é pelo processo de convecção também, né? Existe o deslocamento das moléculas, né? A água vai fervendo, vai borbulhando, aí ela sobe, esfria, aí ela desce, esquenta de novo, esfria. Esse é o processo da convecção. No caso da panela, da água na panela, quente. E a brisa marinha, gente? A brisa, gente, ela corre pelo processo de convecção também. Existe também um deslocamento da molécula, né? A brisa, né? Ela depende muito da temperatura e do calor que ela vai, né, recebendo e vai obtendo e vai tendo a transformação. Então, ela pode esfriar um pouco, ela pode esquentar mais. Então, a brisa é pelo processo de convecção, é número 1. E a letra F, o calor que a Terra recebe. O calor que a Terra recebe, a gente sabe que é pelo processo de irradiação. Então, ela recebe um calor, uma transmissão de calor que não precisou de nenhum corpo para se propagar. Okay? Então, é pela irradiação. Então, a cruzadinha ficou desse jeito. Ficou 3, 1, 2, 1, 1 e 2. Ok, turminha? Correção do quinto. No quinto, gente, acompanha aí no livro de vocês, está no material de vocês. Eu não coloquei a proposta aqui não, mas vocês vamos acompanhar aí a leitura, tá? Ó, tem assim. Calcule quantas calorias irá perder uma massa de 1.000 gramas de água para que sua temperatura caia de 60 para 10 graus Celsius. Dados, calor específico da água, 1 caloria grama Celsius. Então, lá. Vamos ver. O que é que nós temos aqui? Se está querendo saber, gente, calcula a quantidade de caloria, né? A quantidade de calor, gente. Então, veja só. Calcula a quantidade de caloria que irá perder essa massa. Vamos para a nossa equaçãozinha. Então, nós temos que a nossa equação é a quantidade de calor é igual a massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Tá aqui a nossa equaçãozinha. Então, agora é só substituir os valores. Tá querendo saber, gente? A quantidade de calor, né? De calorias que irá perder essa massa. Então, vamos lá. Então, eu tô procurando o quê? Né? Vamos lá. Qual é a nossa massa do corpo que deu? A massa deu de 1.000 gramas, não foi? 1.000 gramas. Vezes
o calor específico. O calor específico está na questão, é 1, né, gente? Já está aí na questãozinha, é 1. Vezes a variação da temperatura. Ó, a variação da temperatura, o que é que diz na questão? A temperatura caiu de 60 para 10. Se a temperatura caiu de 60 para 10, então é menos 50, né, gente? Se eu tenho 60 e eu caio para 10, então eu diminuí 50. Então é menos 50. Então aqui é só eu fazer o seguinte. Vamos fazer continha, ó. 1000 vezes 1 dá 1000. Vezes menos 50 dá menos 50 mil. Ok? Mas só que, gente, professora, pronto, acabou? Não, não, gente, porque aí sempre que vi uma questão assim, pedindo para calcular quantas calorias irá pedir, sempre que der um resultado assim, com certeza eles vão querer o resultado em potência de base 10, ou seja, notação científica, que você já tem um pouquinho de conhecimento disso aqui. Como é que eu transformo isso aqui, gente, em potência de base 10, né? Simples, né? Então, veja só, eu vou multiplicar o meu 10 pelo número que está aqui. O número tem que ser maior do que 1 e menor do que 9. Então, veja só, então eu vou andar aqui, ó, veja só. Eu já vou colocar logo o negativo, que eu sei que vai ficar negativo, ó. Olha, 1, 2, 3, 4. Ó, tá vendo? O 5, ele é maior do que 1 e menor do que 10. Então, vai ficar 5 vezes 10, ok? Certo, só que quantas casas nós andamos? Ó, a vírgula tá aqui. Vocês concordam comigo que a vírgula tá aqui no final, tá? Ó, a gente andou. 1, 2, 3, 4. Então, é menos 5 vezes 10 elevado a 4 caloria, que é o que a questão pediu. Gente, se tiver esquecido como é a transformação do número de notação científica, de potência de base 10, dá uma relembradinha, tá, gente? O que eu fiz aqui foi muito simples, ó. Eu tenho que multiplicar, para transformar em potência de base 10, eu tenho que multiplicar o 10 pelo número que está aqui, ó, que é menor, que é maior do que 1 e menor do que 10. Aí eu observo onde a vírgula está. O número está inteiro, a vírgula está no final. Então eu vou andar com a vírgula até ter o número que ele vai ficar entre 1 e 10. Então eu vim aqui, ó, andei no 5. O 5 ele é maior do que 1 e é menor do que 10, não é? Então aqui, ó, 5 vezes 10. Ela ficou negativa porque o resultado, gente, ou a questãozinha aqui, né, ela é negativa, né? Tá menos 50 mil negativo. Então o resultado vai permanecer negativo. Questão de número 6, o sexto. Vamos acompanhar a leitura, turminha. Determina a temperatura final de uma massa de 400 gramas, tá? De ferro, a temperatura de 20 graus Celsius inicial, ó, temperatura inicial, 20 graus Celsius. Após ter cedido, depois ela cedeu quantas? Ela cedeu 500 calorias. Ela cedeu 500 calorias. Dado o calor específico 0,11, né? Então, bom, tá querendo saber a temperatura final, gente, e aí? O que é que a questão nos dá? Foi o que a questão nos ofereceu. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com a nossa equação, tá? Que macete, tá, gente? Nossa equaçãozinha, que macete, tá? Vamos lá. A quantidade de calor, gente, foi dada, né, gente? E aí, ó, cedeu 500 calorias. Então, tá aqui, ó, a quantidade de calor nós temos, ok? A massa do corpo, nós também temos 400 gramas. 400 gramas. Ó, professora, nós temos o calor específico? Sim, nós temos o calor específico. Tá aqui, ó, 0,11. E a variação, e a temperatura? Nós não temos, que é o que está perguntando. Então, nós não temos a variação da temperatura. A gente não sabe qual foi a temperatura final. A gente até agora não sabe ainda, mas nós vamos descobrir, tá, gente? É só a gente fazer continha, gente. Ó, é muito simples isso aqui, ó. Vamos lá. 500. Talvez vocês façam até de outro jeito. Aí, ó. Aqui não é uma multiplicação. 400 vezes 11. Tá, gente? 400 vezes 11 aqui, ó. 400 vezes 11 vezes T. 400 vezes 11 vai dar 44, tá, gente? Ó.
vai dar 44. Faça a continha aí para vocês verem. 400 vezes 11, não. 400 vezes 0,11 vai dar 44 vezes ΔT. Ó, eu vou trazer para cá, que é o que nós estamos procurando, a variação de temperatura, né, gente? Então, ó, se eu estou procurando ele, eu faço, ó, 500 dividido por 44. Então, nós temos aqui que a variação de temperatura, 500 dividido por 44. Quem já dividiu aí sabe que vai dar 11,36. Bom, mas terminou a questão? Não. Nós achamos aqui o valor da temperatura, a variação da temperatura. Mas está querendo saber a temperatura final. Bom, qual é a temperatura inicial? 20. Então, vai ser 20 menos 11,36. Então, 20 menos 11,36. Façam a continha de vocês aí, vocês vão descobrir que a temperatura final, né, gente? A temperatura final vai ser de 20 menos 11,36 vai dar 8,64 graus Celsius, ok? Ok? Tá aí, ó. Substituímos os valores e depois só foi fazer continha. Aqui no final a gente encontrou a variação da temperatura. Só que, o que acontece? Só que esses 11,36 foi a variação. Só que deu a temperatura inicial, que foi 20, que está na questão, temperatura inicial. Está querendo saber a temperatura final. Então, a gente vai pegar a temperatura final menos a variação de temperatura que deu. E nós vamos ter aqui 8,64 graus Celsius. Então, turma, o sétimo, né? Quantas calorias são necessárias para aquecer uma massa de 200 litros de água de 15 graus Celsius a 70 graus Celsius? Dados: densidade da água, 1 kg/litro, calor específico, 1 kg/Celsius. Então, veja só. Então, para a gente calcular, ele está querendo saber a quantidade de calorias. Então, como ele está querendo a quantidade de calorias, nós vamos para o que macete, né, gente? O que macete. Então, vamos lá. Como está querendo a quantidade de calorias, o que é que nós vamos observar aqui? A massa, gente, que foi dada aí, disse que é uma massa de 200 litros. Ó, vejam só, uma massa de 200 litros. Só que quando fala uma massa de 200 litros, e aqui deu a densidade em quilolitro. Então, nós temos que transformar esses 200 litros, gente, em quilo. A gente sabe que 1 litro de água, ele corresponde a 1000 gramas. Então, é só a gente, né, gente, multiplicar 200 por 1000. Então, multiplicando 200 por 1000, vai dar 200.000. E aqui, vezes quem? Vezes o calor específico. O calor específico já foi dado aqui, 1, né? 1 vezes a variação. A variação, gente, o que é que nós temos aqui, ó? Ela, de 15 graus a 70 graus. Então, de 15 para 70, teve uma variação de 55 graus Celsius. Então, agora é só a gente fazer conta, ó. A quantidade de calorias é igual a, gente, 200.000 vezes 1, 200.000 vezes 50.000. Se vocês multiplicando aí, vai dar 11 milhões, tá? Vai dar 11 milhões calorias, certo, gente? Só que nós vamos transformar isso aqui em potência de base 10. Então, vamos lá. Como a gente já viu na outra questão, a gente vai multiplicar, né, gente, o número, ok? Por 10. Então, mas esse número, ele tem que ficar entre maior que 1 e menor que 10. Então, vamos lá. Quem é que é maior do que 1 aqui? A gente vai andar aqui, ó. Aqui, vamos aqui, 0, 0, 0, 0. Se chegar aqui no 11, 11 é maior do que 1. Então, maior do que 10. Aliás, maior do que 10. Então, a gente vem para aqui, ó, por 1. Então, vai ficar 1,1 vezes 10. Quantas casas a gente andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 10 elevado a 7 calorias. Tá aí a resolução do sétimo, tá, gente? Da questão de número 7. Hoje o oitavo. Vamos lá.
O que é que diz no oitavo? No oitavo, diz assim, que existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Qual é essa temperatura? Gente, olha que legal! Existe uma temperatura que tem o mesmo valor. Então vamos lá. Se tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Então vamos descobrir agora. Vamos lá. Celsius sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Bom, então, gente, está dizendo que Celsius aqui, a gente pode reescrever essa equação. Bom, se F é igual a C, então nós podemos escrever a equação do seguinte jeito, da seguinte forma, Está dizendo que F é igual a C. Então, se F é igual a C, F é igual a C, né, gente? Então, se F é igual a C, o que é que nós podemos colocar aqui? Então, nós podemos colocar que C sobre 5 é igual a C menos 32 sobre 9. Observe que eu reescrevi a equação, gente, porque na questão disse, existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Bom, se tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit, eu só fiz reescrever a equação e disse aqui, eu falei aqui que F era igual a C, que ela está dizendo aqui, C é igual a F, F é igual a C. Então, para eu reescrever isso aqui, eu só peguei a mesma forma e substituí, onde tem F, coloquei C. Porque aí a gente encontra, essa temperatura. Então, reescrevendo isso aqui, vamos fazer conta? Vamos lá, gente? É só a gente fazer continha aqui agora, Vamos lá, 9 vezes C, 9. Eita, escrevi um 5, peraí. 9, para eu não voltar a gravação de novo, tá, gente? 9 vezes C, 9C é igual a 5 vezes C. 5C menos 5 vezes 32. 5 vezes 32 vai dar 160. Vamos juntar os dois termos iguais aqui, Esse 5 tá positivo, eu trago para cá. Eles têm o mesmo coeficiente, parte linear, Celsius e Celsius. Então, a gente pode juntar. Então, aqui, 9C. Vou trazer esse 5C para cá, menos 5C. Gente, eu trouxe negativo porque ele está depois da igualdade, agora ele veio para antes da igualdade. É igual a quanto? Menos 160. Então, aqui, 9C menos 5C é igual a 4C, que vai ser igual a quanto? Menos 160 dividido por 4. Então, C é igual a quanto, gente? Aqui, 160 dividido por 4 vai dar quanto? 40. Então, nós temos que ter uma temperatura negativa aí, né, gente? De 40 graus Celsius, que a questão pediu. Qual é essa temperatura? Então, temperatura de... Oba, tava... Chega, gente. Não estava vendo aqui que estava cortando. Então, vamos lá, vou recapitular, tá, gente? Então, vamos aqui. Aqui, depois que eu substituí, eu fiz a proporçãozinha, 9 vezes C, 9C é igual a 5 vezes C, 5C, menos 5 vezes 32, 160. Então, os termos iguais eu trouxe para cá, o 5C eu trouxe para juntar com 9C. Então, ficou 9C menos 5C, que é igual a menos 160. Então, 9C menos 5C é igual a 4C, que é igual a menos 160 dividido por 4. O 4 estava multiplicando, ele veio para cá dividindo. Então, C é igual a 160 dividido por 4, vai dar 40. Como nós temos um resultado negativo, então vai ser uma temperatura negativa. Ok?